Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira, onde a gente fala de assuntos de cães, onde a gente ouve sobre assuntos de cães, onde a gente entende melhor os cães e principalmente qual é a nossa participação, qual é a nossa obrigação, qual é a nossa função, qual é a nossa responsabilidade dentro desse universo canino, dentro dessa sociedade canina. Porque, afinal de contas, os cães estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e se a gente não souber ou não melhorar aquilo que a gente conhece dos cães, aquilo que a gente oferece para os cães, não faz sentido nenhum a gente ter cães na nossa sociedade. A gente precisa, sim, melhorar cada vez mais, compreendê-los cada vez mais, ajudá-los cada vez mais. É esse que é o nosso papel enquanto pessoas melhores amigas dos cães. E não o contrário, esse rótulo de os cães são os melhores amigos dos humanos. De forma nenhuma, somos nós humanos que temos que ser as pessoas melhores amigas dos cães. Somos nós que temos que oferecer tudo o que eles precisam, ajudar eles nas dificuldades, ajudar inclusive eles a se desenvolverem dentro da sociedade, conhecer as coisas que funcionam, como as coisas funcionam, qual é o papel do cão, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, o que é ideal que ele não faça, que não é muito aceito dentro da sociedade, que vai causar para ele transtornos, conflitos, desconfortos, incômodos. Tudo isso é o nosso papel garantir para o nosso cão. Existem muitas coisas que a família decide. As pessoas que têm o cão, as pessoas que convivem com o cão, que acabam decidindo o que elas vão fazer, como elas vão fazer, mas existem coisas que são padrão. Quando a gente fala de qualidade de vida do cão, de oferecer o que tem de melhor, do cão ser feliz, do cão não ser estressado, a gente está falando globalmente de todos os cães, independente do que a família quer ou não. O ideal é que a família consiga oferecer o que o cão precisa dentro daquela realidade da família, de uma forma que agrade a família, que eles consigam conviver, que faça sentido moralmente, inclusive, para a família. Enfim, filosofei bastante aqui, eu sempre amo filosofar sobre cães e o ideal é que nós todos sempre filosofemos sobre cães para a gente poder melhorar, senão a gente não chega em lugar nenhum. A live de hoje, assim como a maioria das lives que eu faço aqui, se não todas, elas são baseadas em assuntos que eu vi recentemente, que eu compartilhei, não. Enfim, que eu tive contato. São situações que eu tive contato e resolvi trazer para vocês para que a gente pudesse discutir mais a fundo. Porque a maioria das situações que acontecem na sociedade canina atualmente, elas são tratadas meio de forma comum ou de forma genérica, ou como uma coisa habitual, costumeira, da forma como era feito antigamente. Então é por isso que eu trago temas atuais que ainda acontecem para que a gente possa discutir. E hoje não é diferente. Enquanto a gente vai iniciando, eu vou iniciando aqui, eu já quero começar com um aquecimento que eu digo, que é contando um pouco uma situação que tem a ver com a live, alguma história que tem a ver. E uma delas é recente, inclusive bem recente, que é de uma cachorrinha, uma cachorrona, né? Uma pastora alemã que vive num sítio de um colega meu. O colega Chico Bento, ele chama Chico Bento, tem um sítio, tirem as suas conclusões aí. É uma pessoa muito gente boa, com um coração enorme. E ele tem uma cachorra no sítio que chama Honda. Ela é uma pastora alemã. E nós fomos viajar para esse sítio, estávamos ali convivendo com a Honda e tal. Eu sou o tipo de pessoa que, por mais conhecimento que eu tenho de cães, eu não me intrometo na forma que as pessoas cuidam dos cães, a não ser que ela queira melhorar. Ou a não ser que seja uma coisa que faça muito mal para o cão, que o cão esteja sofrendo, estressado, aí sim eu vou fazer alguma coisa. Senão é uma questão da família querer. Porque senão não faz sentido a gente também dar a nossa opinião ou tentar ajudar se as pessoas não percebem naquilo uma coisa ruim para o cão. Enfim, não tem nada a ver com a Honda, mas aqui geralmente é isso. Eu não atuo profissionalmente quando eu estou convivendo com as pessoas ali que têm cães e não me perguntam nada. E aí a Honda, enquanto a gente brincava, a gente estava ali no futebol, jogando a bola, e a Honda correndo atrás dessa bola, e toda vez que ela pegava essa bola, que ela conseguia ter contato ali, travar, ela começava a rosnar para qualquer pessoa que se aproximava dela para tentar tirar essa bola. E aí, nesse momento, era uma questão de disputa, a pessoa tinha que ir lá, enfiar a mão e tirar a bola da Honda, independente de tomar uma mordida ou não, porque não era uma mordida agressiva, quando ela percebia que não tinha jeito, ela deixava levar a bola, ou fazer uma troca com ela, chutando uma outra bola, tirando a atenção, até que ela soltasse aquela bola. Então existia esse processo aí com a Honda. E uma outra situação que eu quero trazer
é uma bem mais antiga, eu não vou lembrar de que data que é, de que ano que é, mas pelo menos uns 20 anos atrás aí. Tinha uma cachorrinha que vivia com a avó da Milena lá em Santos, a avó Tata, que era um poodle, uma cachorrinha, um cachorrinho, era um poodle que eu não lembro o nome, eu não consigo lembrar o nome desse cachorrinho. E ele tinha alguns problemas de saúde, cardíacos, tomava remédio, enfim. Porém, toda vez que ele ia dormir à noite, essa era a ideia, isso era o que acontecia, ele ia dormir, quando vinha de manhã, tinha um gato que rondava ali a comida dele, a ração, o potinho de ração que era deixado para ele a noite inteira ali, esse gato ficava rondando. E ele ia atrás desse cachorrinho, desse gato, e latia, e ficava acelerado, e o coração disparava, e aí a avó Tata vinha, calma, 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 achei que eu fosse lembrar o nome, não lembrei agora, e mandava ele acalmar, e coitado, e aí ele passava mal, aí deitava no chão, ficava ofegante, enfim, era um caos. Até que, infelizmente, ele morreu à noite mesmo, ao lado da vasilha de comida dele, porque provavelmente ele estava defendendo ou protegendo aquela comida do gato. E deve ter... Bom, enfim. Só para que vocês entendam um pouco como funciona essa situação do cão defender as coisas que ele tem. A live de hoje é independência ou sofrimento? Foi uma relação, uma analogia que eu quis fazer aqui ao independência ou morte, para que a gente possa entender um pouco mais o que a gente quer com os cães, ou o que os cães precisam. Independência? Ou será que eles sofrem se eles não tiverem independência? O que acontece? Então é sobre isso que a gente vai falar. Boa noite a todas as pessoas, quem for chegando, quem estiver entrando, quem for saindo. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, que é para que vocês possam dar a opinião de vocês. Coloquei aqui embaixo, deixei fixada. Opa, desfixou. Agora foi fixado. Isso. Deixei fixada aqui a pergunta que é: o que vai ajudar o cão a não ter posse de recursos? O que você faria para esse cão não ter posse de recursos? E é legal que vocês deem a opinião de vocês, coloquem aqui a visão de vocês, o que vocês fariam, ou o que vocês já fizeram, se de repente você teve um cão que possuía esse tipo de comportamento. E aí coloca de preferência aqui na interrogação, que daqui a pouco eu levanto aqui essas questões para a gente poder conversar, entender um pouco melhor a visão de cada um, o que eu penso, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Enfim, oficialmente estamos com a live aqui. Agora sim, depois de contar umas histórias, de apresentar os assuntos para vocês, vamos começando com a nossa live de hoje, que é independência ou sofrimento. A primeira questão que eu vou levantar aqui é uma questão simples. Sempre, eu gosto de começar com as questões mais simples para a gente entender. E eu coloquei: cães que protegem seus recursos, eles ficam em paz? Então imagina que o cão independente, tá? Eu vou falar genericamente aqui para a gente poder entender esse cenário. Quando o cão tem a posse de um recurso, o que é a posse de um recurso? É o cão defender um recurso, alguma coisa que ele tem, para que não seja tomado dele, para que ninguém tire, para que ele não perca isso. Então é dessa forma que a gente vai entender a posse de recursos. Então os cães que defendem esses recursos, será que esse cão fica em paz? Imagina na cabeça do cão, sempre vamos olhar por uma ótica do cão, o máximo possível que a gente conseguir, tentar olhar pela ótica do cão, que isso já é o suficiente para a gente poder melhorar as coisas que a gente oferece para o cão. Se o cão vê em qualquer situação ou em qualquer pessoa uma ameaça aos recursos que ele tem, que são as coisas que fazem bem para ele, na maioria das vezes coisas que garantem a sobrevivência desse cão, se esse cão vê nesse ambiente que ele vive ameaças a essas coisas dele, ele nunca vai ter paz. Ele nunca vai ficar sossegado, ele sempre vai ver na movimentação dessas pessoas alguma ameaça, mesmo que ele esteja longe desses recursos. Imagina uma situação do cão que tem vamos colocar aqui um simples. Até contei um caso, mas vou aproveitar essa situação. O cão que tem uma posse de alimento. Quando tem alimento, ele não quer que ninguém se aproxime, ele fica defendendo ali. Imagina a situação como funciona na cabeça do cão. Esse alimento é oferecido por alguém. Existe uma rotina ali, a pessoa levanta, a pessoa vai até determinado lugar e oferece esse alimento para o cão. Toda vez que essa pessoa se movimentar, levantar, for na direção onde é o alimento ou perto do horário desse alimento, esse cão já começa a antecipar essas emoções. Ele já começa a trazer de novo essas emoções de defesa, de medo, de sobrevivência, de agressividade, inclusive, para manter esse recurso. Já desperta todas essas emoções nele. Então, a todo momento que houver alguém se movimentando, para ir no quarto, para ir no banheiro, para sair de casa, enfim,
de se movimentar pela casa é considerado pelo cão uma ameaça a algum recurso dele. Então ele nunca vai ter paz. Um cão que desenvolve posse de recurso, ele não tem paz em nenhum momento, porque ele vai sempre desenvolvendo esse comportamento para outras coisas. Quanto mais ele entende que esse comportamento realmente funciona e mantém o recurso com ele, ele vai desenvolvendo para diversas coisas. Ele vai incluir na maior parte da rotina dele, porque são coisas que ele obtém êxito, que ele consegue manter esse recurso. Então esses cães nunca vão ter paz durante a vida dele. Ele vai sempre estar preocupado, atento, ansioso, reativo. Então é muito ruim para o cão, nunca vai ficar em paz. Boa noite a todos. Se quiserem colocar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje, o que vai ajudar o cão a não ter posse de recursos, deem a opinião aqui na interrogação. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Se quiserem mandar essa live aqui para alguém falar com a gente agora, para dar as opiniões, manda um aviãozinho para a pessoa que daqui a pouco ela está aqui, ou pode até assistir no YouTube, se quiser. A segunda pergunta. É comum dois cães disputarem atenção? E aqui eu foquei especificamente nesse momento, o momento de uma interação entre cães. É muito comum, eu sempre gosto de usar essa palavra, porque a gente não pode nunca considerar normal. Uma coisa que faz mal para o cão, que gera desconforto, que incomoda, que dificulta o cão, inclusive, de ter relações sociais, a gente não pode considerar normal nunca. O normal é tudo dando certo, o cão estando feliz e sabendo o que acontece. Porém, a partir do momento que você não possibilita que o cão tenha acesso frequente o carinho, vamos falar da atenção. Não vou falar de carinho, atenção de modo geral, brincadeiras, momentos de alimentação, carinhos, momentos próximos, passeios. A partir do momento que você não consegue oferecer com frequência isso, ou você define apenas um momento do dia para que isso aconteça, é muito comum que o cão fique desequilibrado das necessidades dele e vá sempre querer isso nesse momento. E vai impedir a qualquer custo que isso seja tirado dele, que isso impeça que ele tenha contato com aquilo, ou que ele receba aquela atenção. É nessa hora que a gente começa a confundir esse comportamento com os ciúmes. A gente começa a achar que o cão está com ciúme porque ele não quer que dê atenção para o outro. O que acontece é que ele só conhece aquela situação, aquele momento, para receber essa atenção. E ele fica dependente desse momento. E se nesse momento você não der essa atenção, ele vai fazer de tudo para que ele consiga ter acesso a isso. Porque se ele não tiver nesse momento, ele sabe, por causa da rotina, que ele não tem acesso em outro momento. Então, infelizmente, hoje é muito comum que as pessoas acabem fazendo com que os cães disputem a atenção. Porque não desenvolvem uma independência no cão, não trabalham a individualidade dos cães, não conseguem fazer com que os cães respeitem um o espaço do outro. Então é comum, mas não deve ser considerado normal. A gente precisa sempre trabalhar e ajudar os cães para que eles respeitem o momento do outro, sejam equilibrados, tenham as necessidades atendidas de forma global, não somente a parte de atenção e de carinho, mas todo um desenvolvimento social, um desenvolvimento intelectual, um momento de descanso, um momento de alimentação, atividades físicas, enfim. Tudo isso a gente precisa atender, para que senão o cão estará sempre disputando e querendo a atenção naquele momento, que é o momento em que você dá a atenção para ele. Se você for dividir essa atenção e não ajudar o seu cão a entender isso, ele vai querer nesse momento também. Não importa o que aconteça, você vai ter sempre um cão entrando na frente do outro, inclusive de repente até brigando com o outro, para que ele tenha a atenção naquele momento, que é o momento que ele conhece como um momento de interação. Então, infelizmente, é comum, as pessoas colocam dois cães juntos dentro de casa e deixam eles se virarem, não faz nenhum desenvolvimento, não faz nenhuma apresentação para esses cães, e aí eles acabam desenvolvendo essa disputa pela atenção, mas não pode nunca ser considerado normal, e o nosso objetivo é garantir que esses cães se entendam, se amem e se respeitem, senão essa briga sempre vai existir. Não sei se vocês já viram isso, ou se vocês acham também que é comum. Porém, como eu digo que eu sempre trago aqui temas atuais, é muito comum ainda hoje a gente ter cães, mais de um cão na casa, que esses cães acabam disputando a maioria das coisas, ou no momento de uma atenção, um brinquedo, uma comida, até na hora de dormir, existem alguns desconfortos, alguns conflitos entre os cães. Por isso que a live de hoje é independência ou sofrimento.
É tudo uma forma de sofrimento. Se o cão não está bem, não está se sentindo bem ou não consegue lidar com as situações da melhor forma, é sofrimento. Próxima questão. O que é normal os cães guardarem? Aí eu coloquei como normal. Aí eu coloquei brinquedos, alimento ou ossinho. Então eu coloquei normal aqui, mas eu mesmo caí do cavalo, né? Porque não é normal. É comum os cães guardarem. Vou falar de cada uma aqui, embora a base de cada um tende a ser a mesma. Então quando a gente fala de brinquedos, a gente está falando de um momento onde o cão vai interagir com você, na maioria das vezes, né? Você interage ali com o brinquedo e existe a possibilidade de você pegar esse brinquedo. É por isso que é dessa forma que a brincadeira inicia. Você indo lá, pegando o brinquedo, chamando o seu cão, jogando para ele ou segurando para ele morder. Enfim, em algum momento você pega esse brinquedo dele de novo. Durante a brincadeira, inclusive. Existem pessoas que acabam deixando brinquedos com os cães ali na hora da brincadeira, mas é muito comum que durante a brincadeira você tire, você coloque, você entregue, você pega. Então tudo isso vai fazer com que o cão guarde esse recurso. Porque existe, inclusive durante a brincadeira, momentos em que você tira esse brinquedo do cão, esse objeto do cão, independente de qual seja esse objeto. Você, durante a brincadeira, pela forma como nós conhecemos e fazemos ainda as brincadeiras, a gente acaba tirando, encontrando na brincadeira essa forma de brincar. Tirar a coisa do cão. Vou jogar, depois eu vou jogar de novo. Mas você tirou esse brinquedo desse cão, naquele momento, que era o momento que ele estava interagindo, que ele valorizava esse brinquedo, e aí ele foi criando essa situação de impedir que você pegasse esse brinquedo, de não querer que você pegasse esse brinquedo, e guardar a posse desse brinquedo, por uma coisa que nós apresentamos, a forma como nós apresentamos isso para o cão. Então imagina que é um momento de interação, um momento de alegria, um momento de felicidade, que está traduzido nesse brinquedo. Nesse objeto aqui, o cão vê tudo isso. O momento que você participa, em que ele fica feliz, em que ele gasta energia, em que ele pensa, em que tudo acontece ali. E você fica tirando esse objeto dele. Mesmo que você vá jogar de novo, mesmo que você vá dar o acesso novamente, existiu essa situação em que você tira. E naquele momento você tirou todo aquele prazer, aquela intenção, aquela interação que você tinha com o cão. Então é importante a gente entender que os cães acabam guardando, é comum eles guardarem brinquedos, mas não é normal pelo fato de nós apresentarmos incorretamente a situação ou o uso desse brinquedo. É isso que a gente precisa sempre ajudar os cães e trabalhar com eles. Alimento. Essa aqui é mais comum ainda, não é normal, mas porque o alimento é uma questão de sobrevivência. É algo que faz o cão viver, algo que ele necessita, que ele precisa, que o corpo dele pede, muito mais do que um brinquedo em si. Um brinquedo existe a importância, porém o alimento, se o cão não tiver, ele vai morrer. É uma questão de sobrevivência para o cão. Então é muito mais comum, inclusive, os cães guardarem ou impedirem, terem posse sobre um alimento, principalmente na hora que estão se alimentando. Não querer que ninguém chegue perto, não querer que ninguém coloque a mão ali para poder, qualquer que seja o motivo. Muitas vezes até a pessoa pega a própria comida na mão para dar para o cão e os cães vêm de forma mais assuntosa, mais violenta, eu vou colocar assim, com mais força, enfim. É muito comum as pessoas até se machucarem e as pessoas pararem de fazer isso, porque o cão está querendo defender ainda aquele recurso, ele quer tomar aquele recurso, ele não quer receber aquele recurso, ele não entende como funciona essa lógica da alimentação naquele momento. Ele quer tomar aquele recurso, porque ele não quer perder aquele recurso. A forma como foi apresentada a alimentação, a forma como foi definida uma rotina de alimentação para o cão, foi feita de forma pobre, precária. E aí esse cão vai sim desenvolver uma posse pelos alimentos que ele consome, principalmente por ser uma questão de sobrevivência. E aí a terceira coisa que eu coloquei foi a ossinho. Eu coloquei ossinho porque eu fiquei com dificuldade de traduzir o que seria esse brinquedo. Em vez de escrever uma coisa grande, eu coloquei ossinho. A gente tem que entender que o ossinho, ele não pode ser considerado como um alimento. O ossinho, ele precisa ser entendido como um momento de relaxamento para o cão. É aquela hora que ele vai roer. E aí eu estou falando desses ossinhos que são próprios para cães. Os ossinhos de silicone, de plástico duro, não sei qual é o plástico que é feito, mas são aqueles desenvolvidos especificamente e seguros para que os cães utilizem.
ele serve para que o cão roa e tenha essa necessidade atendida. O ato de relaxamento do cão, quando o cão já está cansado, quando o cão está estressado, quando o dia está difícil, enfim, são diversos momentos do dia do cão que normalmente mesmo, normal, vai ser estressante, porque o cão está ali fazendo coisas, está gastando energia, está pensando, está tendo que lidar com desconfortos, com incômodos, tudo isso acontece no dia. E o cão precisa desses momentos para relaxar. Inclusive latir também, a utilização da mandíbula, tudo isso vai fazer com que o cão relaxe. Então é muito comum os cães ainda lamberem patas, porque ele está utilizando ali a mandíbula para fazer. Existem diversas situações, porém essa é uma delas também, do cão que acaba precisando utilizar esses recursos para relaxar. Então se ele vê nesse objeto uma coisa ou algo que traz para ele esse relaxamento, ou seja, é uma coisa muito boa, que faz muito bem, e para que isso aconteça, ele precisa estar com esse objeto, é comum os cães desenvolverem posse desses objetos. De pegar esse brinquedo, que é um brinquedo para ele ficar sozinho mesmo, para ele roer ali, relaxar, e nunca deixar que alguém tire dele. Porque estará tirando aquele momento, aquela situação de prazer, de relaxamento que o cão precisa. Então é comum essas três coisas que eu falei aqui, os cães desenvolverem algum tipo de posse. Não deve ser considerado normal nunca, porque isso gera um desconforto mental para o cão. Toda vez que ele precisa se preocupar com alguma coisa que ameace algo que faz bem para ele, alimento, atenção, brinquedinhos de roer, tudo isso faz mal para o cão, está fazendo mal. Então a gente não pode permitir que isso aconteça e precisa ajudar o cão a lidar com essas emoções. Vamos seguindo aqui. Agora é a hora que a gente fala sobre essa pergunta de hoje. O que vai ajudar o cão a não ter posse de recursos? E aí, dentro de tudo isso que a gente já falou, e pensando no nome da live, que é independência ou sofrimento, o que a gente faria para ajudar o cão a não ter essas posses, a não disputar essas coisas? O que a gente faria? Vamos ver se tem a opinião de vocês aqui, senão eu vou pegar e voltar nas minhas opiniões aqui também. Tem algumas aqui, eu vou na ordem. Eu ia escolher aqui, mas vamos na ordem. Aqui está escrito treinamento. Eu vou considerar essa situação de duas formas, tá? Falar de treinamento como duas situações. Primeiro, eu vou considerar o treinamento como uma atividade cognitiva e física para o cão. Vamos entender dessa forma primeiro. Então, a gente oferecer um treinamento para o cão, a gente garante que durante o dia do cão, ele tenha atendida essas necessidades, que é uma necessidade física, que ele vai estar ali, ó, trabalhando o corpo dele, é uma necessidade cognitiva, que ele vai estar pensando, ele vai estar trabalhando o cérebro, se desenvolvendo. Isso vai fazer com que o cão fique equilibrado. Ele ter esse atendimento durante o dia, todos os dias de preferência, um pouquinho que seja, ele vai tendo essa necessidade suprida e vai ficando mais equilibrado. Ele tem uma atividade física ok, legal, ele tem uma atividade cognitiva, vai pensar e vai amadurecer o cérebro. Isso automaticamente vai começar a facilitar para que o cão lide com as dificuldades, com os desconfortos, com os incômodos, com as coisas que ele considera ruim. Então, com certeza, um treinamento frequente, ele vai ajudar. Talvez ele não impeça, talvez ele não elimine ou exclua esse comportamento de posse. Porém, só o fato de existir esse momento no dia a dia do cão já garante que ele tenha essa necessidade suprida e fique mais equilibrado, mais tranquilo, mais confortável, menos ansioso, menos estressado. É isso que a gente precisa entender, desde que o treino seja feito da forma certa, com os objetivos sendo cumpridos, o cão tem acesso aos benefícios da forma mais rápida, mais fácil, você vai escalonando gradativamente as dificuldades para que o seu cão esteja cada vez mais desenvolvido. Então, se for feito dessa forma, vai ajudar, talvez não impeça. E outra situação com treinamento, a gente treinar o cão especificamente para uma situação. Então, por exemplo, se o cão tem uma posse de um alimento, é você treinar para que o cão permita e entenda que você pegar o alimento ou tocar nesse alimento não está oferecendo risco à sobrevivência do cão, ao acesso àquele recurso, vou colocar dessa forma que é melhor. Então ele vai entender, você fazer um treinamento específico com o cão, lógico, todo planejado, começando de uma forma fácil, sem estressar, aumentando as dificuldades, que é o que o treinamento faz,
para atingir esse objetivo de não ter o problema em nenhum momento, mesmo que o cão passe um momento que ele ficou com muita fome, ele está precisando muito daquele alimento, ele não vai se incomodar ou ele vai entender que é daquela forma que funciona, não existe risco, ele pode ficar tranquilo, o alimento vem, existe uma forma coordenada para que o alimento venha, para que essa pessoa tenha acesso, para que essa pessoa pegue, enfim, independente de como seja. Mas quando existe um treinamento, aí com certeza esse treinamento direcionado, ele vai fazer com que o cão pare de ter recurso para aquela situação específica. E aí precisa ser feito um trabalho mais amplo, um trabalho que seja feito de uma forma global ali. Sempre que eu falo da gente trabalhar com os cães, a gente precisa generalizar. Então esse treinamento ele precisa ser generalizado para todas e quaisquer situações em que o cão possa em algum momento desenvolver posse. Então existindo isso, eu também acho que o treinamento vai ajudar muito para evitar que o cão tenha qualquer posse de qualquer coisa. Porque todos esses critérios são atendidos, todas essas necessidades são atendidas durante um treinamento. Eu vou levantar também aqui uma situação minha, ótimo, que eu vou colocar aqui, sempre tem a ver com o desenvolvimento do cão, a gente ensinar coisas. E aí eu coloquei aqui, ó, ter muito. Isso é uma visão da gente imaginar o cão não ter posse de alguma coisa. Eu vou dar muito para ele, porque aí ele sabe que ele tem. Então ele não vai ter posse de recurso se ele tiver muito. E aí vamos falar de brinquedo aqui. Então imagina brinquedos, você encher o cão de brinquedos ali no chão, ou na própria vida do cão, e deixar esses brinquedos todos espalhados ali. Será que isso vai ajudar o cão a não desenvolver ou não ter posse desses recursos? De forma nenhuma, muito pelo contrário. O que pode acontecer, inclusive, é deixar esse cão mais ansioso e estressado, porque você aumentou as coisas que ele precisa guardar. Se você não mudar nada na forma como você brinca com o cão, na forma como você interage, nas necessidades que você atende desse cão, você aumentar a quantidade de brinquedos, você só vai aumentar a quantidade de vezes e de situações em que o seu cão precisa defender aquele recurso. Você vai pegar um, ele vai querer pegar. Ele vai atrás de você, ele vai rosnar. Aí ele já vai pegar o outro. É muito comum os cães pegarem e levarem para um lugar onde ele fica, junto com esses objetos todos. Então, se você aumentar o número de brinquedos que esse cão tem, a chance é você exponenciar, ou seja, aumentar ainda mais a posse de recursos que esse cão tem. Você simplesmente jogar mais brinquedos e achar que está tudo bem, que ele vai se dar bem agora e vai entender que ele não precisa cuidar de um brinquedo porque ele tem outro. Lembra que não é o brinquedo. Não é o brinquedo que faz o cão ter a posse de recurso, é a situação, é a forma como você interage, é o que você faz com esse brinquedo, é o acesso que esse cão tem a esse brinquedo. Então não vai resolver de forma alguma. Eu falei aqui justamente por isso, é muito comum as pessoas darem mais, inclusive comida, as pessoas encher de comida, deixar o pote cheio ali, para que o cão perceba que não falta comida para mim. Não é dessa forma, isso não vai garantir nada, muito pelo contrário, vai piorar a posse de recursos do seu cão. Ou de qualquer cão. Bom, vamos seguindo aqui com a nossa live. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês com relação a essa pergunta, que é o que vai ajudar o cão a não ter posse de recursos, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. Aproveitando tudo isso que a gente falou, já entramos em alguns assuntos aqui de tipos de posse, porquê, enfim. Eu quero deixar aqui uma questão para a gente pensar, porque no meu ponto de vista, ela é uma das que mais desenvolve posse de recurso do cão, que é a bolinha. Por que eu falo da bolinha e por que eu disse que ela é uma das maiores? Porque a gente acaba repetindo aquilo que se fazia antigamente ou a forma como ensinaram pra gente e a gente não procura melhorar. Então é muito comum você sempre falar, pega uma bolinha e joga pro cão. E aí independe se a bolinha é específica para isso, se serve para isso, se vai trazer problema de saúde pro cão, se é desenvolvida para cães, ou seja, não vai ser tóxica. A gente pega bolinhas e joga. Essa é a brincadeira que a gente conhece. Essa é a forma que ensinaram pra gente, a forma que a gente aprendeu, e a gente nunca pensou por quê, ou para quê, ou qual seria o mal disso. E aí é muito comum a gente pegar a bolinha, jogar a bolinha, e depois a gente tomar a bolinha desse cão. É muito comum, a gente não sabe o que fazer ou como fazer, porque a gente também repete da forma como sempre foi feito. Então quando a gente pega um objeto, qualquer que seja, estou falando da bolinha,
E aí você joga essa bolinha. Esse cão recebe esse estímulo de perseguir, de ir atrás daquilo, de interagir com você. Aí ele pega esse brinquedo e aí ele volta para você. A primeira vez, ele voltou até você com o brinquedo. E aí o que você fez? Você tomou esse brinquedo dele. Você tirou esse recurso, essa coisa legal que estava acontecendo. A emoção dele foi, perdi. Acabou aquilo que estava acontecendo. E aí depois você joga de novo. E aí a brincadeira continua dessa forma. Mas toda vez que ele vem, você toma essa bolinha dele. Os cães começam a não voltar mais. Os cães começam a rodear, a fugir de você. Você começa a ir atrás do cão porque você não sabe outra forma de tomar essa bolinha ou de ter essa bolinha. A gente começa inclusive a aumentar a dificuldade do cão, ou seja, falando para ele, me dá, solta, solta, sem ensinar nada para o cão, achando que ele vai entender a palavra, aumentando a dificuldade. O cão já estava com uma dificuldade, você aumentou falando coisas que ele não entende, e aí você tirou da boca dele de novo, aí você disputou com ele, da mesma forma que eu falei da Honda lá no começo, você foi, colocou a mão, e mesmo ele demonstrando todo o desconforto que ele estava, toda a necessidade que ele tinha de manter aquele recurso, você ignorou, se fez a pessoa mais forte, a pessoa protetora da casa, que manda na casa, e tomou esse objeto dele, esse brinquedo, que é a bolinha. E isso continuou, isso perdurou, e virou a rotina. Você sabe que você precisa tomar do cão, porque foi a forma como você ensinou, e ele aprendeu dessa forma. Então é muito comum que as bolinhas desenvolvam esse tipo de posse de recurso. O cão perceber que ele vai perder, e principalmente, pior ainda, a sua presença. Ele começa a entender que você toma as coisas dele. É você quem tira o acesso dele daquilo que ele gosta, do que está trazendo prazer, trazendo algum benefício para ele. Então olha como a bolinha, se ela não for feita do jeito certo, que é, joga a bolinha atrás, ele solta, ele te devolve e você joga para ele. Esse é o jeito certo que você precisa ensinar para o cão, para desenvolver o cognitivo do cão, para que ele tenha habilidade social, para que ele desenvolva autocontrole, enfim. Para tudo a gente pode usar a bolinha, só que ela foi ensinada para nós do jeito errado. E a gente ensina para o nosso cão do jeito errado. E aí ele desenvolve essa posse sem a gente perceber, porque a gente acha que é a forma normal de se fazer as coisas com os cães. Não sei se você sabia disso ou se você conhece algum outro objeto, algum outro brinquedo que também possa fazer isso. Mas a bolinha, pela presença dela na vida dos cães e na forma como a gente conhece, que todo mundo quer uma bolinha, todo mundo tem uma bolinha, todo mundo joga uma bolinha para o cão, é muito comum ela trazer esses malefícios, porque a gente faz de qualquer jeito. Vamos seguindo aqui. Dê um grito. Cães precisam aprender a compartilhar. E aí a gente está falando aqui de independência ou sofrimento. Então, logo de cara, a partir do momento que o cão não sabe compartilhar alguma coisa, ou seja, permitir que outro cão, outra pessoa, possa ter acesso a alguma coisa que ele não tem naquele momento, ele sofre. Ele está sofrendo. Ele tem um desconforto, ele tem um incômodo, sofreu. Ponto final. Não tem outra forma de se observar isso a não ser o cão sofrendo. Quando o cão está, vou falar na natureza, embora não é a realidade da maioria dos cães, mas quando ele está por instinto normal, ele vai lutar por sobrevivência. Ele precisa sobreviver. Então é muito normal, nessas situações, o cão lutar ou disputar recursos, impedir que tenham acesso ao recurso que é dele, que está fazendo bem e trazendo sobrevivência para ele. Só que a partir do momento que a gente traz o cão para a nossa sociedade, e melhor, para a nossa casa, para a nossa família, a gente precisa ajudar o cão a compartilhar as coisas, a permitir que outras coisas, outras pessoas, outros animais tenham acesso às coisas que ele gosta, inclusive. A gente precisa ajudar. Então a grande realidade é que a gente precisa ajudar o nosso cão a compartilhar. Se ele não souber compartilhar, se ele não conseguir compartilhar, ele vai sofrer o tempo inteiro em todas as situações. Com a sua atenção, ele vai sofrer e não vai saber permitir e compartilhar que você dê atenção para outra pessoa, para outro cachorro, para outro animal qualquer que seja. Ele vai sempre estar muito incomodado e querendo evitar que isso aconteça. Alimento, em qualquer alimento que alguém estiver comendo, outro cão estiver comendo, ele vai querer tomar aquilo, ele vai para cima. Se for ele, inclusive, pior ainda, ele vai agredir, ele vai mostrar sinais de desconforto e agressividade para impedir que os outros cães venham. Olha o sofrimento que está acontecendo. Parques, locais que ele tem acesso, ele vai querer ter mais acesso, ele vai querer estar no lugar, impedir que os outros cães venham. Tudo isso vai acontecer. Uma árvore que ele vai cheirar, se vier outro cão cheirar,
ele vai querer impedir que isso aconteça. É um sofrimento muito grande e contínuo em todas as situações. E eu falei aqui só de coisas simples. Tudo pode acontecer para que o cão defenda alguma coisa que ele tem acesso ou o local que ele tem acesso. Caminha. A cama onde o cão dorme, ele nunca vai permitir que você entre, bote a mão, pegue coisas dele para poder limpar, para poder arrumar. Sei lá, um monte de coisa pode acontecer. Então os cães que estão vivendo conosco, na nossa família, na nossa sociedade, nós precisamos ensiná-los a compartilhar, a ter autocontrole, a ter desenvolvimento e habilidade social e principalmente estar equilibrado para poder conseguir superar esses instintos, que é um instinto natural do cão e de nós até mesmo, de você querer manter as coisas que você precisa. Então, se a gente não desenvolver essas habilidades sociais no cão, se não atender necessidades, não tem como ele compartilhar as coisas, ele permitir que outras pessoas, outros cães tenham acesso a coisas que ele quer naquele momento. Então a gente precisa ajudar. Isso vai tranquilizar o cão, vai equilibrar o cão, vai permitir que ele tenha acesso, ele vai saber como conviver na sociedade, muito menos estressado, muito menos ansioso, seguro de si, sabendo lidar com as situações. Então os cães precisam, sim, saber compartilhar. Tudo. Tudo é ótimo, né? Terminei aqui mandando um tudo. Vamos continuando. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para a pergunta de hoje, que é: o que vai ajudar o cão a não ter posse de recursos? O que você faria? E aí, aproveitando tudo que a gente já falou, pode inclusive repetir coisas que a gente já falou também, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quais situações devemos evitar? O que a gente deve evitar fazer com o cão? Pensando aqui em recurso, independência, sofrimento, coloquei 3 situações: tirar coisas do cão, perseguir o cão e enganar o cão. Eu vou tentar fazer um apanhado geral, mas eu vou falar um pouquinho de cada um sim. Por quê? Tirar coisas do cão, a gente falou bastante. A gente já explicou aqui como que funciona na cabeça do cão, mas automaticamente, quando você tira do cão qualquer coisa que seja, não importa o que você está tirando do cão, ele vai considerar como uma perda de recurso. Se você não fizer nenhum trabalho com ele, não desenvolver habilidades do cão, não desenvolver o cérebro cognitivamente, não atender necessidades do cão, qualquer coisa que você tirar ou impedir que o cão tenha acesso, vai ser ruim. Então é uma coisa que a gente não pode nunca fazer, é tirar coisas do cão. Inclusive de lugares. Imagina que o cão quer subir no sofá. Eu lembrei uma boa aqui. E aí você pega, ele sobe no sofá, você tira ele do sofá e coloca ele preso ali naquelas gradezinhas, põe uma parede, sei lá. Você pega e tira ele desse local. O que vai acontecer? O cão queria subir no sofá, e aí você tirou isso dele, impediu que ele tivesse acesso a isso. Quando ele estiver de novo nesse sofá, ele vai começar a apresentar comportamentos para manter esse local, que são os comportamentos agressivos: rosnar, latir, até morder. Então é muito comum que a gente veja em algumas famílias, em algumas casas, lugares específicos onde as pessoas não podem sentar. Ou, se o cão estiver sentado, ninguém se aproxima, porque ele vai avançar, ele vai rosnar. Enfim, por quê? A gente tirou ele de algum momento. Em algum momento nós tiramos. Então, se você tira coisas dos cães, automaticamente você vai fazer o cão desenvolver posse. Automaticamente. Então, não tirem nada dos cães. Não tirem nada dos cães. Depois eu vou explicar, vou falar um pouquinho aqui sobre o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer é troca. A gente trocar uma coisa melhor do que aquilo que ele estava fazendo. Básico assim. Perseguir o cão. Poxa... Essa daqui, então, você aumentou 2 coisas. Além de você mostrar para o cão que havia a possibilidade de você tirar alguma coisa dele, você correu, você perseguiu ele. Ou seja, o comportamento que o cão naturalmente ofereceria para evitar que isso aconteça é a fuga. É o cão se afastar de uma situação, de um local, de alguma coisa, e você impediu que isso acontecesse. Você correu atrás dele. Ou seja, nem essa situação ele conseguiu realizar, que é um comportamento natural, inclusive saudável, tá? O cão fugir de coisas, ter um lugar para ir, para se esconder, para se proteger, é muito saudável mentalmente para o cão, socialmente, você permitir que ele tenha esse local. A partir do momento que você começa a impedir que esse comportamento tenha resultado, seja benéfico para o cão, seja aproveitado pelo cão, ele vai começar a apresentar outros comportamentos que sejam mais agressivos. Porque não só o fato dele sair já não adianta mais. Porque ele sai e você vem.
Ele não quer que você pegue aquilo, por qualquer motivo que seja, o que quer que seja, e aí você vai atrás dele. Você mantém aquela pressão, aquela situação, você aumenta, triplica o sofrimento, a dificuldade desse cão, o desconforto desse cão. Então, sem dúvida nenhuma, se mesmo que você não tire, por isso que eu coloquei separado, mesmo que você só corra atrás do cão, você vai fazer o cão desenvolver posse. De alguma forma ele vai ter posse, inclusive por uma situação. Depende da situação que está acontecendo, ele não vai fugir mais, ele vai ficar latindo, ele vai ficar rosnando, e você não vai entender por quê, só de você se aproximar, porque você gerou nele essa forma de que se você pegá-lo, ele vai perder alguma coisa. Às vezes ele perde até a própria liberdade, né? Você vai atrás do cão, pega, coloca uma coleira nele, pega ele no colo. Então olha como a gente acaba estragando e piorando a qualidade de vida do nosso cão pelo simples fato de perseguir o nosso cão para tirar alguma coisa dele. É legal a gente pensar sobre isso. E aí a terceira situação que eu coloquei aqui foi enganar o cão. Esse enganar o cão eu coloquei mais para que a gente possa imaginar uma brincadeira, que aos nossos olhos é uma brincadeira, que é você pegar alguma coisa que você vai dar para o cão, vou voltar para a bolinha, você pegar essa bolinha e aí você fingir que atacou essa bolinha. Então você finge que atacou, você esconde. Aí tem cães que acabam indo até o local e procuram. Tem cães que só olham. Tem cães que continuam olhando para você. Enfim, cada cão vai reagir de uma forma, depende da experiência que esse cão tem com isso. Só que o que aconteceu? Estamos falando aqui de posse. Do cão desenvolver posse. Ele quer aquele objeto. Por todo o histórico que esse objeto significa para ele, por tudo que esse objeto traz para ele de recompensas, benefícios, enfim. E aí ele estava com você. E aí você fingiu que jogou. Seu cão foi, olhou, procurou, não encontrou, ficou naquela ansiedade, naquele estresse, naquela agitação. E aí quando ele viu, estava com você de novo. Você ainda estava, mas para ele o objeto voltou. Você pegou esse objeto de novo. Ou seja, isso é pior ainda do que você tirar o objeto da boca do cão. Porque você está aumentando a posse de recursos desse animal. Ele vai ver naquele objeto algo que ele precisa urgentemente. Que a hora que aparecer a oportunidade de pegar, ele precisa pegar. Porque você não dá a oportunidade dele pegar. Você joga, ele não vê, ele não consegue pegar, e você está com isso de novo na sua mão. Então ele vai disputar isso de uma forma ferrenha. Vai acabar com o emocional desse cão, com o psicológico desse cão, por uma brincadeira que para nós pode parecer inofensiva, mas que para o cão causa um estresse absurdo, que ele não sabe lidar, que ele não sabe como resolver, porque ele não consegue ver, ele não consegue ter acesso, e você não larga aquilo. E ele está querendo aquilo. Ele vai começar a apresentar outros comportamentos, é óbvio, vai começar a latir, pode até rosnar quando você estiver com a mão, tentar pular para pegar, porque você criou, pelo simples fato de enganar o cão, de não jogar e estar com você e ele achar que você jogou. Nossa, fiz uma bagunça aqui, mas acho que deu para entender. Pelo simples fato de você fazer dessa forma, o seu cão não teve acesso em momento nenhum ao recurso que ele queria. Quando ele tiver essa oportunidade, ele vai pegar e não vai querer soltar de forma nenhuma, porque ele sabe que você não dá para ele, que esse objeto não chega até ele. Então é por isso que a gente precisa entender a gravidade e olhar pela ótica do cão, das brincadeiras que a gente faz, que nós fazemos com eles. Lembra que brincadeira tem que ser algo prazeroso. Algo que de preferência ensine uma coisa boa para o cão, ensine algo melhor para o cão, ajude o cão a lidar com dificuldades. Então se você não permite que nada disso aconteça, já não é uma brincadeira, e se está fazendo mal, pior ainda, é uma punição para o seu cão. Enfim, seguindo. Cães que desenvolvem posse conseguem dormir? Eu sempre falo aqui que uma das coisas mais importantes, porque muita coisa é importante para o cão, e uma dessas coisas que são importantes é o cão conseguir descansar. É o cão conseguir relaxar de verdade. Não é só ele fechar o olho e roncar. Tem nada a ver isso. É o cão ter uma noite de sono prolongada, que ele possa relaxar, diminuir os níveis de estresse, absorver tudo que aconteceu no dia, aprender as coisas que foram ensinadas para ele. Então tudo isso é importante dentro do descanso. E aqui eu incluí também os descansos de brincadeira. Você parar uma brincadeira e o cão relaxar, acalmar, pensar, entender o que aconteceu para depois voltar para uma nova brincadeira ou a mesma brincadeira continuar. Então é importante demais que existam esses descansos. Agora, se o cão... Aí vamos falar de noite, né? Do dormir, que é o importante demais.
Se o cão tem posse de qualquer coisa, eu falei no começo aqui daquela questão da comida, de toda vez que você anda pela casa, o cão acha que você pode estar indo pegar a comida e aí já vai desenvolver aquela questão da posse, vai vir todas as emoções que fazem mal para ele. Então imagina o cão que está na casa e existe a posse de alguma coisa. Esse cão nunca vai conseguir relaxar. Esse cão nunca vai conseguir dormir de verdade. Aquela dormida, aquele descanso revigorante, importante para a saúde, que vai aumentar a expectativa do cão, que vai dar qualidade de vida para ele, que vai fazer com que ele esteja pronto para o próximo dia, isso nunca vai acontecer. O cão vai estar sempre ligado. Qualquer barulho, qualquer cheiro que remeta ao que ele tem posse, vai fazer esse cão despertar. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque de alguma forma o cão tem posse de alguma coisa ou não quer perder alguma coisa. E muitas vezes até o próprio ambiente. O cão perdeu acesso ao ambiente porque uma pessoa entrou, alguém chegou, é o que acontece com campainhas, elevadores, batidas na porta. Isso é uma posse do ambiente que o cão tem, ele não quer perder o acesso. Enfim, acabei indo para uma outra situação, mas o que a gente precisa entender é que os cães não vão conseguir relaxar, isso vai piorar a qualidade de vida do cão inteira, todo dia, toda hora, todo momento, à noite, à tarde, de manhã. E aí você pode de repente ver esse cão dormindo durante o dia e achar que ele está tranquilo. Mas imagina o esgotamento que esse cão precisou estar para dormir durante o dia. Imagina o que aconteceu. Chegou um ponto onde ele não conseguiu mais. Imagina que é dessa forma que acontece. Às vezes você vê o seu cão dormindo pesado e acha que ele está tudo bem. E isso pode ser um grande indicativo de que o cão não consegue relaxar, não consegue dormir. Porque chegou nesse ponto onde ele não consegue mais ficar acordado. E aí ele obrigatoriamente foi desligado. O próprio cérebro dele desligou ele porque precisava desse descanso. Então se o cão tem posse, ele não vai conseguir dormir porque ele vai estar sempre alerta. Ele não vai conseguir relaxar 100%. E a gente precisa evitar ao máximo que isso aconteça. Lembra que a live é independência ou sofrimento. O cão não conseguir relaxar é sofrimento demais. Vamos seguindo. Pergunta do dia. O que vai ajudar o cão a não ter posse de recursos? Deixa eu ver aqui, espalhar alguma coisa aqui. Eu já falei sobre todos esses, ó. Eu coloquei aqui, ó, não deixar vários brinquedos dele. Eu comentei um pouco aqui sobre os brinquedos, para quem não estava. Isso só vai aumentar a posse do cão, porque ele vai ter vários objetos para cuidar. Se você não ajudar ele a compartilhar, a você trocar esses brinquedos com ele, não vai adiantar ter muitos. Você só vai aumentar esse estímulo. Vai amplificar esse estímulo de mais coisas para ele cuidar. Aí a outra que tem aqui também, que eu falei também, que é não tirar as coisas dele bruscamente. Falamos sobre isso, o que acontece, o que o cão percebe, quais são as reações que ele tem quando você tira o acesso dele, de qualquer coisa que seja. Lembra que a partir do momento que o cão está com alguma coisa, é porque aquilo traz algum benefício para ele. Mesmo que aos seus olhos você não perceba isso, o cão só está repetindo aquilo porque ele precisa, aquilo é importante para ele, ele aprendeu de alguma forma, ele gostou de alguma forma, enfim, existem diversas situações e na maioria das vezes as pessoas não percebem o porquê chegou naquele ponto, porque foi simplesmente deixando o cão tomando as decisões, não supervisionando, não ajudando o cão. E aí quando você tira alguma coisa dessas dele, você faz mal para ele. O cão percebe que você pode tirar algo dele, que você é a pessoa que vai impedir que ele tenha acesso a essas coisas. E aí nessa hora vários comportamentos vão sendo derivados disso. As fugas, os rosnados, os latidos, as mordidas, tudo isso vai acontecendo pelo fato de você não permitir que o cão tome a decisão. Quando a gente tira algo do cão, é porque a gente não deu a oportunidade do cão tomar a decisão de soltar, de trocar isso com o cão. Lembra que eu falei que eu ia comentar sobre isso? A gente precisa fazer essas trocas com os cães. Sempre que a gente vai oferecer alguma coisa para o cão, isso é legal a gente fazer antes que o cão pegue algo que você não quer. É importante você já desenvolver esse autocontrole. Vou até falar de autocontrole aqui, acho que é muito importante quando a gente fala de posse de recursos. Se você não ajudou o seu cão, não apresentou para ele uma situação onde, diante da calmaria dele, o autocontrole, ele se controlar, o mínimo que seja, ele recebia um benefício. Se você não fez isso com o cão, não adianta você querer fazer trocas com o cão, porque ele não vai soltar aquilo que ele tem. Ele não vai entender que ele precisa soltar aquela outra situação. Então é muito comum os cães ficarem com um objeto na boca ou alguma coisa,
Você tentar oferecer uma coisa que, ao seu ponto de vista, naquele momento é melhor para o cão, e ele não pegar. Ele ficar com um negócio na boca e até tentar pegar outra coisa mantendo essa na boca, porque ele não existe na vida dele a troca. Ele não conhece a troca. Então a gente ensina o autocontrole para o cão, ele a esperar o mínimo que seja, não tenta fazer o seu cão esperar 10 minutos, 10 segundos, deixa o seu cão esperar 1 milésimo. Ele precisa aprender isso. E aí, a partir desse momento, você oferece uma coisa mais legal, uma outra coisa, melhor. Então, eu sempre falo que é legal a gente começar, quando a gente vai falar de bolinha, quando a gente vai ensinar o brinquedo de bolinha para o cão, é legal que primeiro a gente comece com uma bolinha e alguma outra coisa que o cão já gosta. De preferência, um alimento. O alimento já tem toda aquela questão envolvida do cão querer, do cão ter apetite, do cão se alimentar. Você vai fazer isso na hora da alimentação, para o cão estar disposto, para o cão estar motivado. E aí você joga essa bolinha. Quando eu digo joga, você solta essa bolinha. Você solta essa bolinha, a hora que o seu cão se aproximar dessa bolinha, você dá a outra recompensa. Para o cão entender que existem essas variações, para o cão aprender a ceder aos instintos, aos estímulos. Aí, a partir desse momento, você não vai ter posse de recursos com o seu cão, e tudo que você for apresentar, você vai fazendo essas trocas. Tudo que o seu cão pegar, você vai fazendo essas trocas para mostrar para ele que ele pode sim liberar o recurso que ele tem, ele vai ter outro. E aí a gente varia os recursos, não fica focando só em alimento e brinquedos, dá um carinho, dá um descanso, dá um passeio. Tudo isso a gente precisa envolver e generalizar para que o nosso cão tenha um equilíbrio emocional, para que ele não defenda nada que ele não precisa defender. Você está ali para oferecer as coisas para ele. Boa. E falando disso, da gente ajudar os cães... Eita, peraí que eu cliquei errado. De nós ajudarmos os cães, estarmos aí para eles, eu quero levantar a questão da ansiedade de separação. Quando a gente fala de independência de um cão, sofrimento de um cão, a gente automaticamente precisa falar de ansiedade de separação. O que é ansiedade de separação? Eu acho que o próprio nome já diz, mas é a questão do cão, simplesmente falando, basicamente, do cão não conseguir ficar sozinho, ou seja, longe de você. E isso inclui inclusive, as situações dentro de casa. Você não conseguir ir num local, por exemplo, um banheiro, sem que o seu cão vá, sem que o seu cão fique na porta, sem que o seu cão fique agitado quando você sai e ele te vê novamente. Isso tudo precisa estar dentro de um contexto, você precisa ajudar o seu cão a lidar com essas situações, e tudo começa com o desenvolvimento de autocontrole. Tudo começa com a situação de você ensinar o seu cão a lidar com os instintos dele. O instinto é normal, o instinto de sobrevivência é muito forte. O instinto de coletividade, o instinto de você ter acesso às coisas que te fazem bem é muito forte. O seu cão só precisa entender que não tem problema ele ficar sem. Ele precisa saber ficar sem. E só nós podemos oferecer isso para o nosso cão. A partir do momento que a gente impede que o cão tenha independência, vou colocar dessa forma, nós estamos inserindo no cão sofrimento, infringindo ao cão sofrimento. Porque em algum momento ele vai precisar ficar longe de você, por menor que seja o tempo, mesmo que você leve ele em todo lugar, em algum momento ele vai precisar se afastar de você, inclusive na hora de dormir. A hora que o seu cão dorme é quando ele não tem acesso a você. Se ele tem ansiedade de separação, se ele não consegue, ele não sabe, ele não conhece nenhuma outra situação longe de você, ele não vai conseguir relaxar. Qualquer barulho, qualquer cheiro, qualquer movimento, qualquer respirada vai fazer ele acordar. Porque ele está preocupado em não perder esse recurso. Nada mais é do que isso. A ansiedade de separação é uma posse de recurso que o cão tem sobre você. Ele não vai conseguir ficar longe, não vai querer que você fique longe ou que essa situação aconteça. Então vamos pensar dessa forma. Por mais que a gente... É muito comum, vou falar comum aqui de novo, que nós queiramos que os cães gostem da gente. E que esse apreço, esse amor do cão venha através de contatos, de proximidade, de querer estar junto. Isso é o nosso ego falando. Quando a gente deixa o nosso ego falar mais alto, a gente coloca em risco a saúde do nosso cão, física, mental, a saúde não, a vida do nosso cão fica em risco. Porque quando o cão se vê diante de uma situação longe de você, que ele não sabe o que fazer, ele vai fazer de tudo para sair disso, para tentar chegar a você, para sair daquela situação. Cães que se machucam, cães que acontece alguma coisa pior, tudo isso vai acontecer se você manter o seu ego inflado, que é sempre querer estar junto com o seu cão.
Não importa o tempo que você tem ali, você quer estar junto com o seu cão, quer fazer tudo com o seu cão, quer que o seu cão fique feliz, que é aquele famoso rabanar rabo, pular em você. Tudo isso é emocionalmente muito ruim para o cão. São coisas que a gente reproduz e quer que o cão faça pelo nosso ego, porque é uma coisa que faz bem pra gente. Só que o que precisa fazer bem pra gente é ver o nosso cão bem. Não é possível que você entenda que quando o cão está longe de você, ou quando você está longe do cão, o cão não consegue, o cão sofre, e você não ajudar o cão a lidar com isso, você está sendo uma péssima pessoa para o cão. A pior de todas. Está muito longe de ser a melhor amiga do cão. Nós estamos sendo as piores amigas. Você precisa ajudar o seu cão a desenvolver essa independência. Isso é qualidade de vida. Isso é amor. Isso é a gente traduzir amor para o cão. É ser a melhor amiga, as melhores amigas dos cães. É a gente garantir que o nosso cão saiba lidar com as emoções, saiba lidar com os instintos, saiba viver dentro dessa sociedade, não tenha medo, saiba lidar com os desconfortos, saiba o que fazer, tenha um desenvolvimento cognitivo. A partir do momento que a gente atende às necessidades do cão, como alimentação, atividade física, cognitiva, descanso, a educação sanitária, ou seja, o cão tem um local para fazer um xixi, um cocô ali, da forma que seja. Se a gente atende essas necessidades do cão, o cão vai ficar equilibrado. E a partir desse momento, o cão vai conseguir ter autocontrole, vai conseguir ceder aos instintos. Ceder não, lidar com os instintos. É nesse momento que a gente consegue impedir que a ansiedade de separação exista. E se isso faz tão mal para o cão, a gente tem que lutar contra. A gente tem que entender que a nossa presença para o cão tem que significar conforto para o cão. A gente tem que ajudar o cão a desenvolver habilidades, que é o famoso você ensinar o cão a ficar sozinho, começar a se afastar do cão em determinados momentos, tirar o seu ego, botar o seu ego de lado, fazer com que o seu ego queira que o seu cão consiga lidar com essas situações. É isso que a gente precisa fazer. Aí sim estaremos nos tornando as pessoas melhores amigas do cão. Eu quis terminar com essa questão da ansiedade de separação, porque ela ainda é muito presente. E as pessoas não entendem que isso é uma coisa do ego nosso, que nós não permitimos que o cão fique longe da gente. E isso faz mal para o cão, isso faz o cão, inclusive, morrer. Tem cães que morrem por causa da ansiedade de separação. Então vamos pensar sobre isso, estamos aqui para sermos cada vez mais as melhores pessoas para os nossos cães. Muito obrigado a todos que estiveram aí, nos vemos na próxima quarta-feira. Qualquer dúvida, dificuldade, não deixem de se informar. Quanto mais informações, mais fácil a gente melhorar a qualidade de vida dos nossos cães e, consequentemente, a nossa. Se o nosso cão está bem, nós estamos bem. Uma ótima